Vamos lá, dando continuidade à nossa lista de exercícios, questão 14. Também uma questão da ESAF. Para ter acesso a um arquivo, um operador de computador precisa digitar uma sequência de 5 símbolos distintos, formados de 2 letras e 3 algarismos. Ele se lembra dos símbolos, mas não da sequência em que aparecem. O maior número de tentativas diferentes que o operador pode fazer para acessar o arquivo é... Então vamos entender o problema. Você tem um arquivo e para ter acesso a esse arquivo, você precisa digitar uma sequência de 5 símbolos. Então, vamos anotar aqui. 2, 3, 4, 5 símbolos. Formados de 2 letras e 3 algarismos. Então, esses 5 símbolos, eles têm 2 letras e 3 algarismos. Algarismo 1, 2 e 3, letra 1, letra 2. Formado de 2 letras e 3 algarismos. Ele se lembra dos símbolos, mas não da sequência em que aparecem. O maior número de tentativas diferentes que o operador pode fazer para acessar o arquivo é... Então vamos entender o problema. Você tem uma sequência de 5 símbolos. Esses símbolos são compostos de 2 letras e 3 algarismos. E você precisa... Isso aí é para ter acesso a um arquivo. Você precisa acessar esse arquivo. Você lembra dos 5 símbolos. Você lembra das 2 letras e você lembra dos 3 algarismos. Só que você não sabe a ordem. Por exemplo, será que o primeiro símbolo é uma letra ou é um algarismo? Você não lembra. Será que o segundo símbolo é uma letra ou um algarismo? Você não lembra. Mas você lembra das 2 letras que foram utilizadas e também lembra dos 3 algarismos. Você só não lembra da ordem. Então ele pergunta, o maior número de tentativas diferentes que o operador pode fazer para acessar o arquivo é... Então vamos lá. Então quando você vai digitar, né, a sua senha, sei lá, você vai digitar os 5 símbolos. Só que você não lembra da ordem dos 5 símbolos. Você lembra os símbolos, mas não lembra da ordem. Então, quantas tentativas você vai fazer para, já que você não lembra a ordem, você vai ter que estar chutando, testando. Quantas tentativas você vai poder fazer? No máximo, né? Então, vamos lá. Decisão D1. Escolher o primeiro símbolo. Escolher o primeiro símbolo. Você lembra dos símbolos, são 2 letras e 3 números, 3 algarismos. Você lembra dos símbolos, mas não lembra qual é a ordem. Então eu pergunto, quantas possibilidades você tem para o primeiro símbolo? Ora, o primeiro símbolo pode ser qualquer um desses. Você não lembra qual é, ou pode ser as 2 letras, ou pode ser os 3 algarismos. Você não lembra? Qualquer um deles pode vir para o primeiro símbolo. Então, quantas possibilidades a gente tem? A gente tem 5 possibilidades para o primeiro símbolo. Quais são as 5? Os 5 dígitos que você tem, os 5 símbolos que você tem. Então, qualquer um deles pode ocupar a primeira posição. Então, segunda decisão a ser tomada. Você vai escolher o segundo símbolo a ser utilizado. Qual o segundo símbolo utilizado? Quantas opções eu tenho para o segundo símbolo? Se você lembrar aqui do problema, ele diz assim, para ter acesso a um arquivo, um operador de computador precisa digitar uma sequência de 5 símbolos distintos. Então, esses 5 símbolos são distintos, ou seja, o símbolo que você usou primeiro, no primeiro espaço, você não pode usar no segundo. Então, quantas possibilidades eu vou ter para o segundo símbolo? Ora, são 5. Você já usou um, então quantas possibilidades vão ficar para o segundo? 4 possibilidades. Você vai retirar apenas o que você utilizou no primeiro símbolo. Então, vão ser 4 possibilidades. Decisão 3. Escolher
o terceiro símbolo. Quantas possibilidades eu vou ter para o terceiro símbolo? Ora, são 5. Eu já utilizei 2. Quantas possibilidades sobraram para o terceiro? 3 possibilidades. Você já usou 2, não pode mais usar, né? São distintos. Então vão ficar 3 possibilidades. Decisão 4. Escolher o quarto símbolo. Escolher o quarto símbolo. Ora, são 5 símbolos. Você já utilizou um aqui e um aqui. Quantas possibilidades existem para o quarto símbolo da sua senha? 2 possibilidades. Por quê? Porque do total de 5, você já utilizou 3. Então sobraram 2 para cá. E por último, a decisão de número 5. Escolher o quinto símbolo. Ora, se são 5, já foi utilizado um no primeiro, outro no segundo, outro no terceiro, outro no quarto, só tem uma opção para o último símbolo. Então ele pergunta: o maior número de tentativas diferentes que o operador pode fazer para acessar o arquivo é... Então, pelo princípio fundamental da contagem, o número de tentativas vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 possibilidades para o primeiro, 4 para o segundo, 3 para o terceiro, 2 para o quarto e 1 para o quinto. Se você multiplicar isso aí, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então você vai ter 120 possibilidades. Então imagine você com uma senha de banco, onde você tem 5 símbolos, mas não lembra qual é a ordem, né? Se você for fazer as tentativas para a senha do banco, você vai tentar 120 vezes até conseguir, tá certo? Mas na terceira o banco corta a sua senha, não se preocupe não. Questão 15. Vamos lá. Questão 15. Uma prova de matemática é formada por 15 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas por questão. De quantos modos diferentes um candidato pode responder às questões desta prova? Uma prova de matemática é formada por 15 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas por questão. De quantos modos diferentes um candidato pode responder às questões dessa prova? Então vamos lá. Você vai fazer uma prova, aí você tem 15 questões para ser resolvida. A primeira questão, não só ela, mas como todas as outras, ela tem 5 itens, A, B, C, D, E. A segunda questão, também, 5 itens, A, B, C, D, E. E assim até a 15ª. A, B, C, D, E. Então você tem 15 questões para serem resolvidas. E todas essas 15 questões têm 5 opções. Aí ele diz: de quantos modos diferentes um candidato pode responder às questões dessa prova? De quantos modos diferentes? Rivelino, quais são as decisões a serem tomadas? Então, vamos lá. Primeira decisão. De quantas maneiras eu posso responder a primeira questão? De quantas maneiras eu posso resolver a primeira questão? Ora, a primeira questão, como você tem 5 opções, você pode resolvê-la de 5 maneiras.
Qualquer uma dessas opções pode ser a opção correta. Você não sabe qual é? Então, de quantas maneiras eu posso escolher uma opção da primeira questão? De 5 maneiras diferentes. Decisão 2. De quantas maneiras eu posso resolver a segunda questão? Olha, a segunda questão da prova também tem 5 opções. Então, de quantas maneiras você vai conseguir resolver a segunda questão? De 5 maneiras diferentes. Já que a segunda questão pode ser o item A, pode ser o item B, pode ser o item C, pode ser o item D ou o item E. Então, você tem 5 possibilidades para resolver a segunda questão. Ora, pelo que você está notando, todas as outras questões vão funcionar do mesmo jeito, né? A decisão 3 vai ser de quantas maneiras eu posso resolver a terceira questão. Como a questão 3 também tem 5 opções, você vai resolver a questão 3 de 5 maneiras. Decisão 4, de quantas maneiras eu posso resolver a quarta questão? Como a quarta questão também tem 5 itens, você vai conseguir resolvê-la de 5 maneiras diferentes. E velho, início vai até quando? Até onde? Até a 15ª questão. Então, para simplificar nosso raciocínio, né? Decisão 15. De quantas maneiras eu posso resolver a 15ª questão? De 5 maneiras. Então, cada questão vai poder ser resolvida de 5 maneiras diferentes. A primeira, por ter 5 opções, vai poder ser resolvida de 5 maneiras. A segunda, por ter 5 opções, vai poder ser resolvida de 5 maneiras diferentes. E isso até a 15ª. A 15ª, como tem 5 opções, ela vai poder ser resolvida de 5 maneiras diferentes. Então, pelo princípio fundamental da contagem, qual seria a resposta? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Quantas vezes? 15 vezes. Tá certo? Só que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 15 vezes. Isso aí vai dar 5 elevado à 15ª potência. Qual seria o item? O item é... Aqui você tem uma noção como é difícil fazer uma prova chutando, né? 5 elevado a 15 dá um númerozinho mais ou menos grande, né? Então, se você quer acertar 15 questões no chute, a chance disso acontecer é muito pequena. A sugestão é que você se inscreva no site do Eu Vou Passar e comece a estudar. É a melhor maneira, tá certo? Então, até a próxima, até o nosso segundo módulo. Valeu, pessoal.